aviso da aula, né? Então, essa é a nossa, vai ser a nossa última aula, né, aqui do semestre, né? E aí, com relação, tem os trabalhos, acho que vocês entregaram todos, né? Sim, professor. Sim, né? Então eu vou finalizar aquilo que nós estávamos vendo. Vocês chegaram a ver a última aula lá no site ou não? Eu refiz a aula e coloquei um material, postei um material corrigido lá, tá? Inclusive o material que está na última aula, eu deixei também o gabarito das questões que estão lá. Embora depois eu passe para vocês a resolução, como foi feita a questão, tá ok? Bom, então hoje, finalizando aquela parte, deixa eu só colocar aqui na tela, só um instantinho só. Deixa eu ver aqui. Só mais um instante. Bom, pessoal, então tem esse material aqui, ó, é aquele que eu postei na aula passada e nós começamos a falar dele na aula passada. Então, nós vimos lá o teorema de superposição, o teorema de Thevenin, teorema de Norton, né? E o método de Maxwell, né? Aí, depois tinha os exercícios, essa parte dos exercícios aqui, ó. O exercício proposto, 2 de superposição, 2 do teorema Thevenin e 2 mais 2 de Norton. E depois tinha o método de Maxwell. E também eu coloquei, eu vou recapitular esse daqui de Maxwell, tinha mais 2 de Maxwell, e por último eu atualizei lá, está aqui o gabarito desses exercícios propostos. Então, os 2 primeiros aqui é sobre, no caso, a teorema de superposição, o 3 e o 4 no caso, o teorema de Thevenin, o 5 e o 6 do teorema de Norton, e o 7 e o 8, por último, do método de Maxwell, né? Que eu vou dar uma recapitulada hoje. Tá certo? Então, só recapitulando aqui, ó, de forma rápida, depois eu vou passar vou postar para vocês um exemplo, um exercício único, o mesmo exercício eu resolvi das 4 formas diferentes, aplicando superposição, aplicando o Thevenin, aplicando o Norton e aplicando, no caso, o método de Maxwell. Então, no caso aqui, ó, acho que é até melhor passar para o outro. Deixa eu só colocar no outro exercício. Só um instantinho, pessoal. Aqui na outra tela aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então tá aqui, ó, pessoal. Só mais um instante aqui, peraí.
Bom, tá aqui, ó. Então, vou descer um pouco aqui, ó. Então, olha, esse mesmo exercício aqui, ó, eu peguei um exercício, porque lá tinha exercícios diferentes para cada aqui, aplicação de cada desculpa, de cada método. Aqui eu peguei um único exercício. Então, aqui, ó, dado o circuito abaixo, determine a tensão e a corrente no resistor R2. Então, aqui, ó, eu tenho aqui esse circuito, onde eu tenho, no caso, 3 geradores, o E1, E2 e o E3, tá certo? E tem aqui os 3 resistores, R1, R2, desculpa, R1, R2, R3 e R4, ok? Aí, nesse exercício, ele está pedindo qual a tensão em cima desse resistor, qual a queda de tensão nesse resistor, e qual a corrente que passa por ele, tá certo? Aí aqui estão os valores, o R1 é de 4K, o R2 e o R3 é de 2K, o R4 é de 500 ohms, então eu vou colocar aqui, ó, meio K, tá certo? Que é a mesma coisa. O E1 vale 2 volts, o E2 6 e o E3 12 volts. Então ele quer saber qual a tensão em R2 e qual a corrente em R2, tá ok? Então, isso, se a gente vem no método da superposição, esse método a gente vê a influência de cada gerador de tensão sobre o quê? A influência sobre R2. Então, a primeira coisa que a gente faz? A gente vai analisar essa influência desse gerador aqui, então a gente tem que colocar em curto-circuito os outros dois, o E2 e o E3 tem que estar em curto. O que significa com em curto? É colocar um fio, né? Tá vendo? Ó? Coloquei o E2 e o E3 em curto. Aí a gente resolve, acha a resistência total. Como que a gente acha a resistência total? Ó, R4 vai estar em paralelo com R2. Aí, resolvendo esses dois aqui, eles vão estar em série com R1, e aqui o resultante vai estar em série com R1 e com R3. Então, tá aqui, ó, eu coloquei R2 paralelo com R4. A gente faz essa representação aqui, ó, tá? Para ficar mais simplificado. R2 paralelo com R4, mais R1 mais R3. Bom, quanto que vale o R2? 2K. O R4, meio K. Tá vendo? Então, eu deixei aqui, ó, o K em evidência aqui, ó, para fora, para não ficar colocando um número muito grande. Tudo bem? Aí, ó, R1 é 4K, o R2 é 4K. Então, eu deixei todos eles na mesma ordem de grandeza, em K. Aí, resolvendo o produto pela soma desses dois aqui, então tá aqui, né, ó, esse mais esse deu 6K. 2 em paralelo com meio vai dar 0,4K. Ó, então, o resultado deu 6,4 kΩ, a resistência total. Aí, feito isso daqui, o que a gente faz? Ele quer saber a tensão em cima de quem? Em cima de R2 aqui, né? Então, o que é feito? Eu tenho aqui essa tensão chamada de 2,1. Por que 2,1? Porque é a influência do gerador 1, só para dar uma nomenclatura. Então, a tensão em cima aqui, ó, essa tensão aqui é a tensão que vai estar nesses dois resistores. Então, vai ser aplicando aquilo que nós vimos lá do divisor de tensão. Se eu quero saber essa tensão aqui, eu pego essa resistência aqui, ó, eu poderia chamar de RA, né? Dividido pela resistência total vezes o quê? A tensão do gerador. Então, fazendo lá, 0,4K dividido por 6,4 kΩ, vezes 2 volts, deu 0,125, ou 125 milivolts, né? Aí, se eu tenho a tensão, eu calculo quem? A corrente, porque eu vou ter aqui a resistência. Então, 125 milivolts dividido por 2K, deu 62,5 microampere. Vai dar uma corrente muito baixa aqui, tá certo? Então, a tensão sobre resistor 2 e a corrente sobre resistor 2
pela influência de 1, é esse resultado aqui. Aí, partindo aqui para o próximo, agora nós vamos ver a influência do gerador 2 sobre o quê? Sobre R2. Então, o que a gente faz? A gente coloca em curto o gerador E1 e coloca em curto o gerador E3. Aí nós temos aí, ó. Agora, nós temos esses dois aqui, ó, R1 em série com R3, que vai estar em paralelo com R4. Então, sei por quê, ó. Aqui eu chamei de ponto A e ponto C. Então, esses dois resistores aqui, ó, vão estar em série e vão estar em paralelo com esse daqui. Então, R1 mais R3 em paralelo com R4. Mais o quê? Mais R2. Então, fazendo os cálculos aí, 6 paralelo com meio, tá certo? Deu 0,46, mais 2 deu 2,46 kΩ. Tendo a resistência total, a gente calcula o quê? A tensão, justamente porque aqui, ó, eu vou ter exatamente, ó, esse resistor total, desculpa, esse resistor aqui total, né? Cadê que é o 0? Não, desculpa. Tem esse resistor aqui, ó, o 0,46, em série com o resistor R2. Então, R2 mais esse resistor vai dar resistência total. Então, se eu quero saber essa tensão aqui, vai ser essa resistência dividido pela resistência o quê? Total. Então, vai ser 2K dividido por 2,46K, quilômetros. Quilo cancela com quilo, né? Ohms com ohms, vezes 6, deu 4,9 volts. Aí, para achar a corrente, o que a gente faz? A gente pega a tensão e divide pela resistência. Então, nós temos 4,9 volts dividido por 2K. 4,9 por 2 dá 2,4. 1 sobre quilo dá o quê? Dá milivolts sobre volts dá ampere. Ok? Então, essa tensão e essa corrente sobre R2 é decorrente do quê? Da influência de E2. Aí agora vamos para o terceiro gerador. A influência do terceiro gerador sobre R2. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar E1 e E2 em curto. Aí nós temos que resolver achar a resistência total aqui agora. Então, nós vamos ter R1 em série com R3, que vai estar em paralelo com R2, e vai estar em série com R4. Então, colocando na equação, está aqui, ó, R1 mais R3, paralelo com R2, mais R4. Aí substitui os valores. Então, R1 é 6, paralelo com 2. Sempre vai ser o produto pela soma, né? São dois resistores. Então, aqui deu, desculpa, R1 mais R3 vai dar 6K. R2 é de 2K. Fazendo o produto pela soma deles, deu 1,5K. Mais meio K, 2 kΩ. É a resistência total. Então, agora a tensão aqui, ó. Essa tensão aqui, eu coloquei, chamei de VAC, é a própria tensão em cima o quê? De R2. Então, vou chamar de V23, porque é a influência do terceiro gerador. Então, eu vou pegar o quê? A tensão, se a gente analisar, no caso, aqui, ó, eu vou pegar essa resistência, que é equivalente daqui, vai estar em série com essa. Isso daqui deu quanto? Deu 1,5 kΩ. Eu vou dividir pela resistência total, que é de 2 ohms. Vezes a tensão, eu vou ter a tensão em cima desse ponto aqui, ó. V23, deu 9 volts. Para achar a corrente, é só pegar a tensão e dividir pela resistência. Então, vai dar 9 dividido por 2 dá 4,5. 1 sobre cada milivolt sobre ohms vai dar ampere. Bom, e aqui no caso, então nós temos as três tensões e as três correntes. No item A, no item B e no item C. Então, vamos primeiro pegar as tensões. Então, a tensão V2, eu vou pegar a maior tensão, menos o quê?
as outras duas aqui, ó, porque na realidade, ó, o sentido da corrente, no caso I23, está nesse sentido, e aquela tensão está nesse. Então, vale quanto? 9 volts. A tensão V22 vale quanto? Está sentido oposto, ó. Vai valer menos 4,9. Aqui, mesma coisa, está sentido oposto a essa, vai ser menos 0,125. Então, praticamente aqui deu o quê? Deu 4 volts. E a corrente? A corrente é a mesma coisa. A corrente, ó, I23 é a maior corrente, vai ser menos I22, que é 2,4 mili, menos o quê? 2,1, I21, que vai ser 0,06, porque deu 65 mili, né? Deu uma corrente bem baixa. Então, arredondando aqui, praticamente eu vou ter o quê? 2 miliampere. Então, V2 e a tensão em cima do resistor é de 4 e a corrente de 2 miliamperes. Então, esse foi o método da superposição. Agora, eu vou pegar esse mesmo exercício, o mesmo circuito, e vou agora, a gente vai aplicar o quê? Aplicar o método de Thevenin. Tá certo? Então, tem que dar exatamente os mesmos, o quê? Os mesmos resultados. Então, pelo método Thevenin, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Calcular o resistor Thevenin. Para isso, a gente tem que colocar o quê? Todos os geradores em curto. Então, tá aqui, ó. Todos os geradores estão em curto. Então, R1 vai estar em série com R3, que vai estar em paralelo com R4. Então, no caso aqui, como o resistor R2 ele tem que ser tirado do circuito. Então, no método Thevenin, a gente quer analisar esse ponto aqui, ó, entre A e B, que é o resistor R2, a gente desconecta o R2, tá certo? Coloca as fontes em curto para calcular a resistência de Thevenin. Seria a resistência total sem os geradores e sem o resistor R2. Então, tá aqui, ó. Então, vai ser R1 mais R3 paralelo com R4. Isso daqui deu 0,46 kΩ, a resistência total de Thevenin. Bom, aí a gente vai para o segundo passo, que